Meu nome é Luiz, né? Sou professor do Departamento de Economia, junto com o professor Daniel Santos, acho que o Daniel não está aí. Nós somos coordenadores do LEPS, né? Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Então, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho do LEPS para vocês, e a gente tem uma característica de ser um grupo, assim, que dá bastante autonomia, né, e bastante responsabilidade para todo mundo que trabalha junto com a gente. Um exemplo disso vai acontecer nessa apresentação, que a Bruna, ela vai fazer a apresentação do laboratório para vocês, vou estar aqui. A Bruna, vou te apresentar, Bruna, mas só para depois você tem mais. Mas a Bruna foi aluna aqui da FEA, de graduação de mestrado, e hoje trabalha, é a nossa, assim, pessoa pau para toda obra, como a gente diz, né? Ajuda a gente em todas as frentes, assim, dentro do laboratório. Então, ela vai fazer a apresentação e aí, eventualmente, dúvidas, alguma coisa, a gente vai estar aqui para tirar com vocês, tá bom? Queria dar as boas-vindas, né, a todos, parabenizar vocês aí pelo desempenho no vestibular, num ano que foi um ano tão complicado para todo mundo, né? É muito bom a gente ter essas vitórias, né, que ajudam a gente a manter aí a esperança aí de um futuro melhor, apesar de todos os desafios e dificuldades que a gente tem vivido aí nos últimos tempos do país. Tá bom? Muito, muito bem-vindo a todos vocês. Bruna, pode falar. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Bruna. Para mim é muito especial estar falando aqui para vocês hoje, porque eu também fui caloura dessa faculdade. Eu ingressei na graduação de Economia em 2010 e em 2015 eu comecei o mestrado, também em Economia. E para mim é muito legal estar aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, que é um lugar que eu trabalho desde 2011 e que eu tenho muito orgulho de falar. Então, para mim está sendo um momento muito especial. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu montei para falar um pouquinho da história do LEPS e das nossas agendas de pesquisa. O LEPS ele foi fundado em 2011, no campus da USP de Ribeirão Preto, por professores do Departamento de Economia. Professor Daniel Santos, Luiz, que está aqui com a gente, Luiz Scorzafave, e a Elaine Pazelo. E ele nasceu com o objetivo de expandir a fronteira do conhecimento, por meio de estudos em políticas sociais para contribuir com uma melhor formulação de políticas públicas. A gente pode afirmar que existe uma certa concordância entre pesquisadores e formuladores de políticas de um gap que existe entre o conhecimento que é produzido na academia e o que chega para os tomadores de decisão. Então, o LEPS tem esse objetivo de levar uma parte do conhecimento que é produzido na academia para formuladores de políticas tomarem decisões mais acertadas. A nossa sede é no campus da USP de Ribeirão Preto e em março de 2019 a gente abriu um escritório no município de Sobral, no estado do Ceará. Não sei se vocês conhecem Sobral, mas Sobral é uma cidade do interior do Ceará e que conseguiu sair de um dos piores níveis de educação do país e atingiu um dos melhores níveis em alguns anos. Mas que, no entanto, é uma cidade que vem apresentando um aumento dos seus índices de violência. Então, a ideia de montar um escritório permanente em Sobral, ela teve dois objetivos. Primeiro, entender o caso acompanhar de perto o caso bem-sucedido de Sobral nas políticas no campo da educação. E segundo, tentar entender o que levou a esse aumento acentuado dos níveis de violência e crime que a gente verifica na cidade desde o ano de 2015. A nossa equipe, como eu disse para vocês, o LEPS foi fundado por professores do Departamento de Economia, mas ao longo dos anos, vários pesquisadores de diferentes áreas começaram a trabalhar com a gente também.
Então, hoje a gente tem economistas, psicólogos, pedagogos, neurocientistas, pessoas da tecnologia da informação, caracterizando o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Os professores Luiz Guilherme e Daniel Santos são os atuais coordenadores do laboratório, que lideram uma equipe de mais ou menos 60 pessoas, dentre os quais a maioria são estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Eu trouxe aqui, então, para vocês alguns dos rostinhos das pessoas que trabalham com a gente, que a equipe é bem grande. Agendas de pesquisa. A gente tem 5 principais agendas de pesquisa. Quais são elas? Primeira infância, desenvolvimento socioemocional, violência e criminalidade e gestão educacional. Mais recentemente, a gente inaugurou uma nova agenda de pesquisa, por isso que ela não está aqui ainda no diagrama que eu trago, que é a agenda de transição escola-trabalho. Eu também vou falar um pouquinho dela. Agenda de primeira infância. São estudos em diferentes frentes em prol de políticas públicas que possibilitam o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente sabe que um período que vai até os 6 anos de idade, ele é crucial para o desenvolvimento do indivíduo. E diversos estudos indicam a importância da educação infantil na compensação das desigualdades iniciais entre os indivíduos. Então, nesse sentido, as intervenções que acontecem nessa faixa etária, elas podem ser mais eficientes do que em idades mais avançadas, seja para corrigir possíveis atrasos na aprendizagem ou para reduzir desigualdades. Agenda de desenvolvimento socioemocional. Estudos que buscam compreender a relação entre competências socioemocionais e o processo de aprendizado. O período que vai até o final da adolescência, ele é o mais importante para o desenvolvimento socioemocional do indivíduo. Então, embora as nossas habilidades socioemocionais, elas possam variar ao longo do tempo, esse período, ele é importante para definir algumas das características que vão acompanhar a gente ao longo de toda a vida, principalmente no nosso aprendizado. Então, se a gente está preocupado em garantir uma educação de qualidade e de reduzir as desigualdades sociais, é fundamental a gente entender de que forma o desenvolvimento socioemocional afeta o processo de aprendizado de crianças e de jovens. Agenda de violência e criminalidade. São estudos que buscam compreender a violência no contexto escolar. Então, hoje, a violência autoprovocada e a violência contra o outro, assim como a violência moral, como o bullying, o racismo e o sexismo, são realidade de muitas escolas que estão e que vivem em uma realidade de vulnerabilidade socioeconômica. Então, compreender a forma como crianças e jovens caem nessas armadilhas e de que forma isso afeta o desenvolvimento socioemocional do jovem, que a gente sabe que vai afetar o seu processo de aprendizado, é também um dos grandes temas de interesse do LEPS. Agenda de gestão educacional. São estudos que procuram identificar ineficiências na política educacional. E qual é o objetivo? Propor melhorias visando garantir a qualidade e equidade no processo de aprendizado dos estudantes. E, por fim, a nossa última agenda, Transição Escola-Trabalho, são estudos que avaliam a prontidão do jovem para o mundo do trabalho. Então, a ideia aqui é acompanhar a pré-inserção
do jovem no mundo do trabalho, com o objetivo de contribuir de alguma forma para a formação de algum projeto de vida dele. Como a gente faz o nosso trabalho? Eu disse para vocês que a nossa equipe é bastante multidisciplinar e a gente aproveita isso para aplicar métodos que a gente chama de métodos mistos, que são compostos por métodos quanti e quali. Então, os nossos estudos eles podem ser mais ou menos classificados de 3 diferentes formas: avaliação de impacto, avaliação de implementação e estudos diagnósticos. O que são as avaliações de impacto? Elas são ancoradas em métodos quantitativos, cujo objetivo é avaliar o impacto de uma intervenção social. Então, a ideia aqui é avaliar se uma política pública ou uma intervenção social teve um impacto positivo e significativo numa determinada variável que eu tenha interesse em conhecer. Avaliações de implementação são ancoradas em métodos quanti e quali e busca identificar os aspectos fundamentais de uma intervenção social, entender como o programa é implementado, quais são os seus fundamentos, quais são suas principais características. Ele pode ser melhorado de alguma forma? Como ele pode ser corrigido? Estudos diagnósticos têm o propósito de produzir um relatório diagnóstico sobre uma certa situação, como se fosse um retrato de uma realidade. Então, por exemplo, quando a gente tem um estudo sobre a primeira infância, esse retrato vai ser, por exemplo, sobre a qualidade dos ambientes de aprendizado daquelas crianças. Ou então, um retrato do desenvolvimento socioemocional, quando a gente faz, por exemplo, estudos longitudinais que acompanham os mesmos indivíduos ao longo de vários anos da vida dele. Finalmente, eu trago aqui no último slide as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Para quem gostou da apresentação e tem interesse nessas áreas, siga a gente ou mande para a gente e-mail, a gente vai ter o maior prazer em responder dúvidas. Quando da volta presencial, a gente vai estar de portas abertas também para receber todos vocês lá na Casa 11 da Rua das Paineiras. A gente encara o Labs para além simplesmente de um grupo de pesquisa que tem esses objetivos e essa atuação que a Bruna colocou, né? Então, do ponto de vista dos alunos, especialmente dos alunos de graduação, a gente acredita muito que o Labs ele proporciona um ambiente que vai gerar bastante amadurecimento e crescimento pessoal e profissional para vocês, tá? Então, a gente acredita que ele complementa bastante o que vocês vão ter em termos de formação nas disciplinas, aí, nos cursos que vocês vão estar fazendo, tá? Então, assim, o simples fato de você trabalhar numa equipe grande, que tem pessoas de diferentes áreas de formação, com diferentes níveis de formação, né? Vai fazer com que vocês tenham que trabalhar em equipe, tenham que saber ouvir o outro, tenham que saber perder vergonha de perguntar quando não entende alguma coisa, né? Se colocar o desafio de aprender coisas novas, a gente procura muito desenvolver isso nos alunos, né? Sempre dar atividades que sejam desafiadoras para vocês poderem se desenvolver. Então, ele tem muito esse espírito de ser um ambiente, não somente para a gente fazer tudo que a Bruna falou, mas como um objetivo tão importante quanto ser um ambiente de desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Então, isso é bastante caro para a gente, né? Tem algumas dúvidas que apareceram aqui no chat, sobre como fazer para participar do laboratório. Precisamos fazer um processo seletivo, né? Essa participação é possível apenas no segundo semestre. Na verdade, sim, a gente, em geral, abre processos seletivos em que a gente faz a divulgação nas nossas redes sociais, nas redes sociais da FEA, né? E aí, dependendo do processo, são perfis diferentes. A gente tem uma ideia, que eu nem sei muito bem como que estava, mas a gente tem meio que um banco já de
meio que de talentos, assim, porque às vezes a gente tem pessoas super legais que nos procuram para determinada vaga, mas às vezes o perfil dela não encaixa com aquela vaga e dali a algum tempo aparece uma vaga que é dentro do perfil daquela pessoa, né? Então, para não ter que gerar outro processo seletivo, a gente consegue ter esse banco de talentos, mas acho que ainda não está consolidado, tá? Na verdade, não existe uma restrição, então essa é com relação à questão de processo seletivo, né? E esses processos seletivos também eles não têm uma periodicidade, assim, né? Assim, todo final de ano, todo começo de semestre, ele vai acontecendo de acordo com a demanda que a gente tem de pessoas para estarem se juntando ao laboratório, né? A gente costuma dar preferência para alunos de começo de curso, tá? Então, não que seja obrigatório os alunos serem de primeiro e segundo ano, porque a gente acredita exatamente que você, começando a participar com a gente desde o começo, você consegue, à medida que você vai evoluindo no seu curso, né, nas disciplinas, vai gerando mais conhecimento, também você vai evoluindo nas atividades e responsabilidades que você vai ter dentro do laboratório, tá? Então, são inúmeros casos de alunos que já participaram com a gente desde o... Normalmente, assim, é mais no segundo semestre mesmo, né? Porque o primeiro semestre é um semestre muito de você estar descobrindo tudo na faculdade, se achando, ver se é isso mesmo que vocês querem fazer da vida. Não é tão comum de acontecer. Mas, em geral, mais ali por meio do segundo semestre, setembro, outubro, que normalmente o pessoal, a gente começa a conversar com as pessoas, que já sabem mais ou menos o que é o curso, etc., né, para participar do laboratório, né. E aí você vai entrando e a gente tem muito, como eu falei, essa pegada de dar oportunidades para vocês crescerem, tá, dentro do laboratório. Isso tanto em termos de atividades e responsabilidades, como também com o valor da bolsa, do estágio que vocês vão receber, tá? Então, é uma ideia de a gente ir um pouco tentando valorizar, né, essa proatividade, essa busca de crescimento de vocês dentro do grupo, tá bom? Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.